Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa está completando um ano agora em maio. O deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, é o atual presidente da comissão e está aqui no Palavra Aberta para falar sobre as prioridades. Deputado, o envelhecimento da população brasileira é um dado irreversível, né? Vamos torcer para que todos nós fiquemos velhos. Quais são as prioridades da comissão diante desse quadro de mudança no perfil da população? Primeiro, muito obrigado pelo convite aqui ao programa, né? É realmente uma preocupação muito grande de cada um de nós. Hoje, nós somos 26 milhões. Eu digo somos porque eu já estou na terceira idade também. Já passei de 60, já estou com 60 anos. Então, hoje nós somos 26 milhões. Daqui a 9 anos, seremos 35 milhões. E até 2050, passaremos de 60 milhões. Quer dizer, então, é um número muito grande. A população brasileira envelhece com muita rapidez, isso nos traz muitas preocupações, porque hoje nós temos os grandes males, por exemplo, o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, que como isso tem judiado da população. E, por outro lado, o poder público hoje não tem criado muitos mecanismos de proteção. Temos, por exemplo, os planos de saúde que são um grande trauma para o idoso. O idoso precisa de um mínimo de expectativa. E não é só expectativa de vida, mas a esperança de que ele tenha uma certa proteção. E a saúde é o seu grande problema. Eu tenho conversado com alguns idosos, Cláudio, e a preocupação deles é exatamente com a saúde. Ele tem a preocupação com os netos, ele tem a preocupação com a segurança da família, mas ele tem uma grande preocupação com a saúde. Porque são providências que não se pode adiar. Não se pode adiar. Agora, qual o grande problema? E nós estamos, inclusive, aí num embate com os planos de saúde, porque é o seguinte, em que pese o Estatuto do Idoso dizer que isso não pode acontecer, mas infelizmente isso acontece. Os planos de saúde, quando a pessoa entra na terceira idade, ou seja, se aproxima dos 60 anos, eles normalmente têm um acréscimo muito grande. E neste acréscimo, o que acontece? Normalmente a pessoa chegou aos 60 anos, ela vai para a sua aposentadoria. Quando vai para a sua aposentadoria, o seu salário também, a sua renda diminui. O que fazem essas pessoas? São casos reais. Ela mora numa casa que ela paga X de aluguel. Para proteger o plano de saúde, o que ela faz? Ela tinha uma casa de 3 cômodos, ela muda para uma de 2, ou ela vai embora para a casa do filho, ou muitas vezes ela sacrifica a sua própria alimentação, o seu lazer, enfim, a sua vida. Porque o plano de saúde não pode deixar de ser pago. Não pode deixar de ser pago. Essa é uma grande preocupação que ela tem. Ou aí, então, o que acaba acontecendo? Ela que entrou num plano de saúde aos 30 anos de idade, na expectativa de se proteger depois dos 60, na sua velhice, o que acabou acontecendo? Ela pega esse plano de saúde e acaba com ele. Ela termina o plano de saúde porque não tem mais dinheiro para pagar. Os planos de saúde, consequentemente, ganharam dos 30 aos 60. Agora, e a partir daí, quem é que vai cuidar dessa pessoa? Ah, mas nós temos a saúde pública. A saúde pública não é o tudo nesse país. A saúde pública, infelizmente, não cobre essas necessidades. Até porque o sistema de saúde público nosso, hoje, para se consultar com um médico especialista, um geriatra ou qualquer coisa, o programa de governo pede pelo menos 6 meses, 1 ano para poder fazer uma consulta. Então, nós entendemos que os planos de saúde, por isso a nossa briga com os planos de saúde, reunião com os planos de saúde nessa casa, com os órgãos de governo que fazem a defesa, o que regulamentam os planos de saúde, exatamente para nós podermos chegar a um consenso. Nós não podemos deixar o nosso idoso que chega aos 60 anos, depois de trabalhar, depois de produzir, depois de fazer tanta coisa pelo país, simplesmente ficar abandonado, e principalmente quando ele perde seu plano de saúde. E o nosso sistema de saúde pública, como o senhor falou, ele também não está acompanhando esse envelhecimento da população. Não, ele está estruturado para o adulto, para a criança e muito pouco para o idoso, né? Não, você fala em geriatria, por exemplo, esse país não existe. Não é? Quer dizer, nós agora estamos criando a figura do gerontólogo, não é? Hoje nós temos algumas faculdades, por exemplo, a USP em São Paulo, tem a Universidade do Rio Grande do Sul, que tem cursos de gerontólogos, mas a profissão também não é reconhecida. Então, essa também é uma preocupação da comissão para que a gente possa, por lei aqui nessa casa, reconhecer a profissão de gerontólogo,
para que nós possamos ter mais gente incentivada, daqui um pouco o próprio poder público possa ter concursos para esta área, porque o que nós vamos precisar cuidar desse país daqui para frente são dos idosos. E essa é uma matéria que a gente tem se dedicado muito, tanto eu, a minha assessoria, a assessoria da comissão, para que a gente possa ter definições claras e proteção ao idoso. Deputado, a gente fala muito no idoso e a gente lembra do Estatuto do Idoso, né? E lá no Estatuto, uma coisa que me chama a atenção é que fala sempre que compete primeiro a família o cuidado com o idoso e o Estado fica lá em segundo ou terceiro plano. Não é injusto muitas vezes com a família que às vezes não pode cuidar, não é porque não queira, mas porque não tem condições financeiras, não tem condições físicas ou sabe que não vai poder dar a assistência que o idoso merece? Um terço da nossa vida nós trabalhamos para pagar impostos. É mais do que justo que na terceira fase da nossa idade o Estado compareça sim, porque normalmente o Estado é a quem o Estado precisa fazer isso. O que a família precisa fazer? A família precisa dar o carinho, a família precisa dar a atenção. A família, tudo que um idoso quer é ter os seus familiares próximos dele. Nenhum idoso, quando você pergunta para ele, escute, você gostaria de ir para uma casa de repouso? Não, eu quero ficar com vocês. Porque ele quer o aconchego da casa, o aconchego da família. Agora, compete sim ao Estado. Quando ele tem custos para isso, o Estado bancar isso. É isso que nós queremos. A própria questão dos cuidadores, né, é uma profissão que também está surgindo agora. E muitas vezes você tem um cuidador informal. Muitas vezes o cuidador também é idoso, é o cônjuge que cuida um do outro, ou é um filho que já passou dos 60 que cuida do pai que já passou dos 80. Né? Quer dizer, essa questão dos cuidadores também vai ter que ser revista. Também né? tem que ser revista. Por outro lado, tem uma questão humana também que é muito séria. Hoje, por exemplo, as crianças, elas hoje foram terceirizadas a sua vida. A criança é terceirizada hoje. Quando ela nasce, o que faz a mãe, pelos 6 meses ela fica em casa, cuida, depois ela vai para trabalhar creche. E ela coloca ela na creche. Da creche, hoje, por exemplo, encontrei uma mãe falando, não, mas o meu filho fica 10 horas por dia na escola, meu neném. Eu falei, gente, que mal que você está fazendo para o seu filho. Porque ela está terceirizando a educação do filho, a vida do filho. Quando chega no final de semana, precisa colocar alguém para cuidar, porque tem que ir com o marido no shopping, tem que encontrar as amigas e assim por diante. Agora, só que é o seguinte, lá na frente, esta pessoa também, porque hoje as pessoas, eu tenho dito, que existem pessoas que estão criando filhos, outros estão criando herdeiros. O filho é aquele que quer que o pai tenha o maior tempo de vida possível para retribuir o carinho, o amor, a consideração. O herdeiro é aquele que quer que o pai morra o mais rápido possível para ele pegar o velho automóvel e gastar o dinheiro. Esta relação da sociedade, ela precisa mudar. Agora, se o filho é terceirizado na sua infância, ele vai terceirizar fatalmente o seu idoso no futuro, os seus pais no futuro. Essa relação humana, ela precisa mudar, ela precisa ter mais atenção, a criança hoje precisa ter mais apego, ter mais educação, educação familiar, estar mais próximos, almoçar juntos, jantar juntos, criar uma relação. A sociedade moderna não tem produzido isso e, consequentemente, se ela não produz isso, não cuida disso, consequentemente, ela vai ter, na terceira idade, muito mais pessoas abandonadas. E, logicamente, aí o poder público tem que agir diretamente. Deputado Gilberto Nascimento, parabéns pelos trabalhos lá na comissão. Haja disposição, porque assunto não falta. Assunto não falta, nós estamos muito preocupados com isso. Nós estamos hoje, inclusive, propondo algumas alterações de legislação. Por exemplo, nós entendemos hoje que há necessidade de agravamento de pena no caso de crimes contra idosos. Por exemplo, se alguém balear um policial, matar um policial, ele tem agravamento de pena. Se ele matar uma mulher, tem agravamento de pena. Agora, por que o idoso, que é tão indefeso, ele não pode ter o seu agravamento de pena também? Por exemplo, nós vimos lá em São Paulo, a semana passada, um rapaz de 23 anos que dá um murro em um idoso de 65 anos, quer dizer, ele já deveria ver que as datas são muito diferentes, e esse senhor cai, acaba morrendo ali no próprio local. Agora, isso tem que ter agravamento de pena. Por outro lado, eu concluo dizendo o seguinte, eu ainda sonho num país em que nós tenhamos os próprios serviços públicos preparados para os idosos. Por exemplo, o caso do ônibus. Há necessidade de que na preparação de um motorista de ônibus, que ele tenha também as suas recomendações e a sua preparação para saber cuidar dos idosos.
Eu vi esses dias, tem alguma coisa na internet, onde num país, se não me engano, a Suécia, o motorista para o ônibus, quando ele vê que o idoso desce, estava com o sapato desamarrado, ele puxa o breque do ônibus, desce, vai lá e pede licença para o idoso e amarra seu sapato, volta e sai dirigindo o ônibus. E ninguém reclamou. E todos acharam que foi uma boa atitude. Então, eu espero ainda ver no Brasil assim. Quem sabe a gente tem essa responsabilidade nesse momento na comissão. Tomara. Este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições pela internet. câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa.